Gente, vamos lá! Odorico Roman é o novo presidente do Grêmio. Foi eleito com 68% dos votos, superou Paulo Calef nas eleições desse sábado, 8 de novembro. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esse número muito impactante, para muita gente é surpreendente, a votação que Odorico Roman fez nas eleições. Eu vou dividir com vocês as impressões que eu tenho do Odorico, tive contato com ele quando ele foi vice de futebol, e também a gente vai falar sobre os desafios que o Odorico tem desde o primeiro dia dele como presidente do Grêmio. São três enormes desafios e que vão aparecer quase ao mesmo tempo. Eu não vou dizer que são incêndios, mas são desafios muito grandes que o Odorico encara já na largada da gestão dele, que começa em 26, passa pelo ano de 2027 e vai até o final de 2028. Bora falar sobre isso? O novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, eleito. Bom, deixa eu falar para vocês que a votação ela é histórica, 22 mil votos, a maior votação da história do Grêmio, e o Odorico fez um percentual altíssimo. Ele fez mais de 68% dos votos. E o Paulo Calef fez 30% dos votos. Ainda teve gente votando em branco aí nas eleições. Eu confesso para vocês que nessa semana eu dividi isso com alguns colegas que eu encontrei na sexta-feira, por exemplo, no casamento do Diogo Rossi e da Nicole, que eu imaginava uma votação que não seria apertada, e ela se confirmou. E a meu ver isso passa muito pela votação online e pela figura do Celso Rigo, pela figura do Odorico que já tinha passado pelo futebol, né? Por toda essa construção, me parecia que havia um cenário em que ele tinha o favoritismo e que a vitória poderia não ser tão apertada. Muita gente imaginou que seria 51%, 55%, mas 68% é um número bastante expressivo, muito expressivo. Tá? Bom, o Odorico Roman, na primeira manifestação dele como presidente, ele traduz muito a imagem que eu tenho dele. Né? Ele disse, olha, o Grêmio precisa de todas as pessoas que querem ajudar o clube. São todas bem-vindas. E isso bate muito com a impressão que eu tive dele convivendo com ele em 2016 e 2017, quando ele estava no futebol do Grêmio. Ele tem um perfil conciliador, se eu pudesse definir, definiria assim. Ele foi vice de futebol no Tri da América e conversei, olha, quase todos os dias com o Odorico naquele ano. E essa é a característica dele que mais me chama a atenção. Ele é um cara que pondera, é um cara que vai estar ali, vai tentar fazer o meio de campo, né? É um cara que tenta evitar conflitos e tenta construir as coisas. E a primeira manifestação dele é justamente nesse sentido. E ele tem um enorme desafio pela frente. Né? Lidar com três temas que são importantíssimos e que pedem a atenção do novo presidente já de cara. 3. Tá? Já deixa o teu like aí. Deixa o teu like no vídeo desde já. Tá? Porque o Odorico, ele assume o Grêmio com arena, dinheiro e futebol. São 3 assuntos muito importantes. A arena. O desafio do novo presidente do Grêmio agora é fazer com que a arena dê dinheiro ao Grêmio. E esse desafio ele é grande porque o Grêmio não opera um estádio, não trabalha com estádio desde 2012, quando estava no Olímpico. E o gramado já melhorou, o acesso do torcedor já melhorou. Isso era uma coisa que a gente falava aqui no canal, que era por questão de investimento. Né? Agora o grande desafio é conseguir fazer com que esse estádio, com que essa arena se desenvolva comercialmente, para explorar as lojas, o name rights, as placas de publicidade, tudo isso. E o Grêmio tem essa necessidade urgente, porque a arena pode dar muito dinheiro novo ao Grêmio. Não vai fazer o Grêmio chegar no patamar do Palmeiras ou do Flamengo só com a arena, não. Mas vai botar dinheiro dentro do caixa do Grêmio. E o desafio é fazer isso de forma rápida, de forma célere, de forma veloz, mas ao mesmo tempo que não seja atabalhoada. Né? E isso pode ser muito importante, eu não tenho dúvida, ainda na temporada de 26. Esse dinheiro que chega nos cofres da arena que pode chegar aos cofres do Grêmio. Como fazer com que isso aconteça de forma rápida, mas ao mesmo tempo de forma precisa. Né? Então esse é um desafio muito grande, operar o estádio comercialmente. Né? O segundo desafio também tem a ver com grana. O Grêmio rescindiu o contrato com o Pix das Estrelas,
está negociando, começando a negociar a rescisão com o contrato principal, com a Alfa, até o final do ano. Então o Grêmio de Odorico Roman possivelmente vai ter 2 patrocinadores a menos, né? Tintas Coral entrou no lugar do Pix das Estrelas, mas é só até o final do ano. Então o Grêmio vai ter 2 patrocinadores a menos no começo de 26. E o contrato com a Alfa é um contrato de 50 milhões por temporada. Não é um contrato pequeno. E o Grêmio antecipou 25% do valor total do contrato de 3 temporadas. Então, o desafio na parte da grana é botar esse dinheiro para dentro. Ainda nessa parte da grana, além desses contratos, tem que olhar para a folha salarial, que é uma folha de 20 milhões e pouco, né? De um elenco que está inchado e de um elenco que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, onde esse elenco coloca o Grêmio, né? E ainda na parte da grana, tem a posição do clube nos blocos de negociação. O Grêmio está ao lado da Libra. Mas nos últimos dias, nas últimas semanas, vários clubes que estavam na Libra começaram ou a flertar com a LFU ou então se posicionar com a LFU. Até por conta daquela história do Flamengo lá, que foi para a justiça e não sei o que e tal. Então, onde o Grêmio vai se colocar? Qual vai ser a condução do novo presidente para esse caso? Que pode parecer um caso complexo, distante, mas que tem muita influência no dia a dia. Onde o Grêmio vai se colocar nessa história com o Odorico Roman? E por fim, futebol. Por fim, futebol. Qual vai ser a política de futebol do Grêmio de Odorico Roman em 26, 27 e 28? O Grêmio tem um elenco hoje que tem pouca margem de manobra, no sentido de poucas movimentações fáceis, porque tem muitos contratos longos, ou de gente que renovou, ou de gente que chegou agora, com salários altos. Então, não é um elenco fácil de fazer uma grande reformulação, por exemplo, né? E qual vai ser a política de futebol? Porque, por exemplo, em 2015, quando ainda na gestão Romildo, o Grêmio começa a fazer uma transformação no elenco, libera medalhões e começa a dar mais espaço para jovens, aquilo aconteceu porque o Grêmio não tinha dinheiro. Então foi pela circunstância. E aí os jovens começaram a ganhar espaço, vieram jogadores com outro perfil, o Grêmio foi montando um elenco, veio 16, veio 17, e aí você sabe toda a história. O que o Grêmio vai fazer agora? Qual é a política? Qual é o caminho? Esse é um grande desafio. Porque o Grêmio viu, nos últimos 3 anos, 4 anos, vários clubes passarem por ele, e alguns até passaram de moto pelo Grêmio, em política de futebol, em investimentos no futebol, investimento em infraestrutura, né? E isso também se reflete na posição do Grêmio na tabela do campeonato. Porque times que antes brigavam pelo rebaixamento ganharam esse investimento com as SAFs ou com patrocínios de bet, que são patrocínios milionários, e subiram nessa hierarquia. Então os desafios do novo presidente do Grêmio, eles são vários e eles aparecem todos ao mesmo tempo. Até que surge um fato novo, a nova diretoria, essa diretoria eleita, toma posse no dia 1º de janeiro de 2026. Nada impede que eles comecem a conversar com a atual gestão para fazer uma transição e tocando algumas coisas. O Campeonato Brasileiro termina no dia 7 de dezembro, né? Há pouco menos de um mês até a posse. Mas pode-se fazer uma transição para que os eleitos já assumam no dia 8 de dezembro e possam tocar o clube, definindo se o Mano Menezes fica, quais jogadores vão ser negociados, quais jogadores vão ser contratados e também essas partes importantíssimas da arena e dos contratos. Tá bem? Deixa o teu comentário aqui. Odorico Roman, presidente do Grêmio, o que te parece? Tá? E se tu chegou pela primeira vez no canal, sabe como é que funciona, vou te pedir, claro, te inscreve aí e ativa as notificações ali no sininho, porque tu vai receber uma mensagem quando eu colocar vídeo novo aqui no canal. Beleza? Gente, por enquanto era isso. Vamos acompanhar os desdobramentos e as informações que surgem com essa eleição histórica e que elegeu Odorico Roman, presidente do Grêmio. Tá bom? Por enquanto era isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.